Tudo de novo. Boa noite. Falar aqui do Campeonato Brasileiro desse domingo, da rodada de domingo. Tivemos alguns jogos importantes, como Flamengo, Atlético Paranaense, jogos que mexeram na parte de cima da tabela. E jogos também que mexeu ali na parte de baixo da tabela. Alguns de sábado realmente mexeram na parte de baixo da tabela, que foi a derrota do Vasco, Botafogo, alguns times que se aproximaram da zona de rebaixamento. Falar um pouco do Flamengo também hoje. O Flamengo protagonizou mais um vexame. O Flamengo vexame, perdeu em casa da equipe do Ceará. Também do São Paulo, que teve também um erro ali da arbitragem, que eu achei também um erro ali na expulsão do Diego Souza. Vamos lá falar um pouco aí de alguns jogos. O primeiro do Flamengo foi o jogo das 11 horas da manhã. O Flamengo com o Maracanã lotado, o Maracanã totalmente cheio. O Flamengo recebeu a equipe do Ceará em casa e, como eu falei, protagonizou um vexame, perdendo da equipe do Ceará em casa. Um jogo que era para o Flamengo pontuar, o Flamengo não pontuou. Era um jogo do Flamengo pontuar, o Flamengo não conseguiu pontuar esse jogo. Não aproveitou as oportunidades que teve para pontuar esse jogo. Lembrando que o Ceará chutou 2 chutes a gol ali no primeiro tempo, que entrasse o Flamengo já sairia do primeiro tempo ali com 2-0. Então o total seria 3 até, né? O Flamengo perderia de goleada. O Flamengo tomasse aqueles 2 gols do Ceará e tomasse o terceiro, seria um vexame pior ainda. O Flamengo deu 26 chutes a gols, 26 chutes a gols, 26 chutes a gols, e não acertou um chute a gol. Chega a ser de impressionar, porque é uma equipe que tem um plantel bom, uma equipe que tem finalizadores de qualidade ali na frente, mas que nesse momento não estão mostrando seus atributos que eles têm de qualidade, que é definição. O Flamengo não está mostrando 26 chutes a gol contra 9 do Ceará, sendo 9 direcionado ao gol do Flamengo, 9 chutes direcionados ao gol, 4 do Ceará direcionado ao gol, e entrou 1, então o Ceará teve quase que 100% de aproveitamento de chute, bem mais que o Flamengo, porque meteu 9 chutes, 4 ao gol e 1 acertou, que foi aquele desvio ali, que para mim foi uma falha do Diego Alves, a bola acabou entrando. Então o Flamengo novamente o Flamengo mostra mais um vexame no Maracanã, no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi aquele vexame lá em Minas contra o América de Minas. Agora contra o Ceará, que é no jogo de 3 pontos, o Flamengo perde, se distancia do São Paulo abre 5 pontos, sorte do Flamengo, que os resultados até favoreceu um pouco o Flamengo, o empate do São Paulo com o Fluminense e o empate do Internacional do Porto Alegre em Minas Gerais com o Cruzeiro. Isso favoreceu bem o Flamengo, Outra coisa também tem que falar do Flamengo é aquela falha de sempre, a falha defensiva do Flamengo ali, que o Barbieri parece que não trabalha o esquema defensivo do Flamengo. O Flamengo sempre tem falhas primárias que acaba prejudicando o Flamengo ali, trazendo derrotas para o Flamengo. É uma coisa, já é um problema tático. O Barbieri deveria estar trabalhando isso já faz muito tempo. Não é de hoje que o Flamengo tem esse problema defensivo. Desde que o Barbieri assumiu, o Flamengo mostra essa fragilidade defensiva e ainda não foi definido o que vai acontecer, se vai mudar a forma de jogar, se a formação não está dando certo, vai mudar a formação, vai mudar o jeito de jogar. Porque o Flamengo realmente, na parte defensiva, peca demais, os laterais do Flamengo não marcam bem, principalmente a parte do Rodinei ali. Quando ele desce, deixa um buraco lá atrás, sempre sofre gol ali pela parte do Rodinei, pelo lado do Rodinei. Então é um caso sério, um jogo complicado pro Flamengo. O Flamengo agora tem um jogo difícil agora contra o Inter de Porto Alegre. Se perder, a situação piora, porque o Inter abre do Flamengo mais pontuação. O Grêmio está atrás do Flamengo, o Palmeiras pode passar o Flamengo e o Flamengo ali cair para 6º lugar ali no campeonato. E a situação fica difícil para o Flamengo, fica complicada. Um tropeço contra o Inter pode levar tudo por água abaixo aí no Campeonato Brasileiro do Flamengo, e só sobrar a Copa do Brasil aí contra o Corinthians, que para mim, do jeito que o Flamengo tá, se o Corinthians jogar um pouquinho a mais que o Ceará jogou, o Corinthians elimina o Flamengo da Copa do Brasil também. Então a gente tem que se cuidar aí, tomar cuidado, abrir os olhos aí, porque pode ficar sem nenhuma competição esse ano. Tá fora da Libertadores, pode ficar fora da Copa do Brasil. Se passar na Copa do Brasil, tem um Palmeiras ou um Cruzeiro na final ali, vai ser parada dura, então a situação do Flamengo é complicada, a torcida tá cobrando. E o treinador deveria aí começar a olhar os seus esquemas táticos aí, principalmente defensivos, para ver o que ele pode fazer aí para mudar esse esquema tático aí, o Flamengo voltar
a ser o que o Flamengo foi antes da Copa do Mundo, né? Que o Flamengo hoje tá complicado. Da Copa do Mundo, voltando para cá da Copa do Mundo, o Flamengo está em 8º lugar em aproveitamento. Depois do final da Copa do Mundo, o Flamengo está em 8º lugar em aproveitamento. Está até atrás do Ceará, o Ceará está em 6º lugar em questão de aproveitamento depois da Copa do Mundo, então o Flamengo está em 8º. Pra você ter uma ideia, se o campeonato iniciasse agora, terminando, o Flamengo estaria em 8º. Nem estaria na classificação para Libertadores. Teve posse de bola 65-35, sempre falo aqui, é normal o time da casa ter mais posse de bola, o Ceará sempre joga dessa forma, dando bola no pé do time adversário para buscar contra-ataque. Foi assim com o São Paulo no Morumbi também, e era de se esperar o Flamengo, também era de se esperar o Ceará dar a bola para o Flamengo jogar para buscar o contra-ataque ali. O gol do Ceará foi no contra-ataque, né? Teve um contra-ataque ali explosivo ali, o Flamengo deu brecha ali na sua defesa, a linha não estava formada, deixou uma avenida para o jogador mandar aquela bola ali, o Diego Alves tomar aquele gol ali, que para mim foi uma falha ali, não foi só a grama não, foi uma falha também. Então o Flamengo com mais uma derrota aí no seu final de semana. Agora é apontar para o jogo de quarta-feira contra o Internacional de Porto Alegre, que pode acontecer um bom resultado aí também até para o São Paulo, né? Dependendo se rolar um empate ali, São Paulo arranca mais ainda para cima do Inter ali do Flamengo. Avança mais um pouco ali para cima, fica mais distante dos dois. Tivemos outro jogo também. No jogo também tivemos o Atlético Paranaense 2, Bahia 0. O Atlético Paranaense se achou no campeonato. Para mim se achou o Atlético Paranaense. Até acredito que o Atlético Paranaense continuar nessa pegada, o Atlético Paranaense consegue ali buscar uma vaga da Libertadores. Um time que estava ali praticamente já rebaixado, vamos dizer, né? Hoje já está sonhando ali com a Libertadores. Se continuar nessa pegada aqui, o Atlético Paranaense vai longe, sim. E pode aí disputar uma Libertadores ano que vem, sim. Dá para acreditar no Atlético Paranaense. O time mudou, entendeu o estilo de jogo do treinador, a filosofia do treinador, se encaixou no perfil que o treinador pediu. Isso é importante, como eu sempre falo, não adianta o treinador ter um perfil de estudioso, ser um cara para frente, inovador. Se o time não se encaixa na filosofia dele, se o time não entende a filosofia dele, não adianta. Ele pode colocar o time que for em campo, não vai dar resultado. Primeiramente é os atletas entender a filosofia do treinador, para o treinador poder colocar em prática tudo aquilo que ele tem ali na cabeça, ali, formação tática, esquema tático. É necessário primeiro os atletas entender e ter atleta para isso no plantel. Se não tem atletas para isso no plantel, se você não tem atletas que se encaixam na sua filosofia no plantel, não adianta você usar ela, você tem que ser humilde e mudar de filosofia, mudar de tática, mudar estilo de jogo para poder o seu time se encaixar. E ver o time que é melhor para aquele plantel que você tem em mãos. Era o caso do Atlético Paranaense, tinha o treinador do Atlético Paranaense passado agora, me foge o nome dele, o Diniz. Ele tinha uma filosofia de jogo que não estava se encaixando com o time do Atlético Paranaense. Então, estava perdendo na zona de rebaixamento, entrou outro treinador agora com a filosofia diferente, mais um toque de bola até rápido, mas a transação do Atlético Paranaense é transação rápida. Passa da defesa, para o lateral, para o meio, para o ataque. São coisas simples. E resolve muito e traz resultados bons do Atlético Paranaense. Outro jogo que tivemos foi Sport 1, Paraná 0. Para mim, Paraná praticamente já rebaixado, já garantiu seu rebaixamento, Paraná. O Sport tenta respirar ali, ainda ali um pouco ali, o Sport está naquela ali, está na UTI, mas está estável. Ainda dá para ter solução ainda. Para mim, o Paraná já respira só para o aparelho, qualquer hora pode desligar. E o Sport venceu ali o Paraná por 1-0 e decretou para mim a queda do Paraná nesse campeonato. Eu acho que o Paraná não vai muito longe não, é um time que veio para a primeira divisão, o Paraná aí para a Série A, mais para cumprir tabela realmente. É o time que eu já falei em vídeos passados que não merecia estar na primeira divisão, pelo que joga, pelo que vem jogando, não merecia estar na primeira divisão, o Paraná. Outro jogo também que tivemos, também que teve aquela polêmica ali de expulsão de Diego Souza, foi São Paulo e Fluminense. Vou falar do São Paulo, do Fluminense. Vamos lá, São Paulo e Fluminense. Primeiro tempo ali, já no início ali, era mais ou menos 34 minutos, tivemos a expulsão do Diego Souza, 34 minutos do primeiro tempo. Então o Fluminense teve ali uma parte ali de mais ou menos 15 minutos até o término do primeiro tempo, São Paulo com a menos. Teve os 15 minutos do primeiro tempo, do final do primeiro tempo, e teve todo o segundo tempo do Fluminense.
Pra mim, mostrou uma incompetência do Fluminense muito grande, uma fraqueza do Fluminense muito grande. O Fluminense e São Paulo com um a menos, primeira metade do primeiro tempo, 15 minutos ali, até o final. E depois, o segundo tempo inteiro, com um a menos, o Fluminense só conseguiu um gol contra do São Paulo. Um gol dado pelo São Paulo foi o gol do Martins. Do Anderson Martins, o gol contra, que se complicou ali com o Sidão. E não dá pra saber ali muito quem errou. Ali pra mim, o Sidão tivesse na posição ali mais recuado, pegaria aquela bola. O Anderson Martins talvez tenha desconfiança, não confia muito no Sidão, ou talvez imaginou que o Sidão estava na pequena área ali a pegar essa bola e recuou de cabeça ali. O Sidão se atrapalhou, a bola entrou, o São Paulo tomou um gol contra que o Fluminense recebeu esse gol. Então mostra a competência do Fluminense que eu tô falando. É o time o tempo todo jogar com um a mais, pressionar pouco, recuou. Aí pra mim já é culpa do Marcelo Oliveira, eu acho que ele pediu pro time recuar. É uma vergonha que o Marcelo Oliveira fez, não precisava recuar o time. Se o time do Fluminense fosse pra cima do São Paulo, não fosse covarde, fosse pra cima do São Paulo, o Fluminense venceria o jogo do São Paulo. Pelo menos por 3-1 ali, o Fluminense levaria esse jogo. Teve a bola na trave do primeiro tempo do Fluminense, depois teve aquela bola ali no finalzinho do segundo tempo ali, que o Matheus dá uma chapa na bola ali, a bola vai no segundo pau ali do Sidão ali, quase entra, e bateu na trave ali, a zaga afastou. Poderia ser o gol do Fluminense, mas ali o Fluminense já tinha tomado o gol do São Paulo. Então já tinha tomado o castigo pelo ato covarde do Fluminense. Já tinha tomado o castigo pelo ato covarde de recuar contra o time com um a menos. E o Fluminense, pra mim, estava com o jogo dominado. Quando o São Paulo perdeu o Diego Souza, o São Paulo recuou, se trancou um pouco ali, ficou buscando a alternativa de sempre, que é o contra-ataque do Aguirre. E muitas vezes conseguia ter um contra-ataque, mas perdia sempre a bola ali entre o meio campo, entre a grande área do Fluminense. O Paulo sempre era banido ali, não conseguia chegar na área do Fluminense. E com a covardia do Fluminense de se recuar e fechar ali atrás, veio aquela jogada do Regis, uma jogadaça do Regis ali, daquele chapéu ali de lado no meio campista ali do Fluminense. Leva a bola, ainda perdeu ali, depois recupera de novo, cruza pro Telles ali, que se adiantou mais que o zagueiro, ficou meio esperando o lance se definir. O Telles se adiantou e fez o gol do empate. E poderia até o São Paulo vencer por 2-1, seria muito mais vergonhoso pro Fluminense. Então o Fluminense pra mim é um time que perigoso. Se continuar assim, pode sim brigar ali pra não cair lá embaixo. Pode sim ainda brigar pra não cair lá embaixo. Daqui a pouco vou passar a classificação e o Fluminense tá ali perto ali. Porque pra mim o Fluminense teve tudo pra ganhar. Não honrou a camisa que tem. O Fluminense não é um time pequeno, um time grande, não honrou a camisa que tem. E deixou o São Paulo empatar o jogo. E se brincar, o São Paulo venceria o jogo. Então, pra mim, mostrou fraqueza no Fluminense. Ridículo esse lado do Fluminense. Vamos olhar os chutes a gol aqui. Ó. Chutes. Primeiro vamos olhar os chutes. 7 do São Paulo, 11 do Fluminense. Vamos ver chutes a gol. Se você ver a vergonha pra mim que foi. Chutes a gol. 4 do São Paulo, nenhum do Fluminense. Nenhum do Fluminense, chute defensável, assim, a gol. 0 do Fluminense, chute a gol. 4 do São Paulo. A única bola, então, realmente, do Fluminense que foi direto ao gol ali que teve foi o gol contra do zagueiro do São Paulo. Posse de bola, 36 do São Paulo, 64 do Fluminense. Ficou com a metade de tempo com a bola no pé. E não soube aproveitar isso para fazer 2 gols no São Paulo. Passes, o São Paulo deu 296 passes. Isso é até normal do São Paulo, pelo estilo de jogo do Aguirre. Dar a bola no pé do adversário. Por essa numeração do Fluminense, 540 passes o Fluminense deu a 296 de São Paulo. Então mostra que o Aguirre deixa a bola no pé do adversário realmente para pegar contra-ataque e também estava com um a menos. Falando da expulsão do Diego Souza, para mim a expulsão do Diego Souza é um fake que protagoniza teatro de atletas. Essa é a minha realidade. Esse fake aí da expulsão, da cotovelada do Diego, protagonizou o teatro do atleta do Fluminense. Que os brasileiros adoram fazer teatro, gosta de cair até quando bate uma pena na perna deles. E aquilo ali protagonizou novamente, mas um teatro no futebol brasileiro, que foi do atleta do Fluminense. Ali não foi nada demais, o Diego Souza levanta o braço ali, interpretação bizarra do árbitro, expulsar o Diego Souza, não precisava expulsar o Diego Souza. Achei bizarro expulsar o Diego Souza, bobagem, no jogo importante, que quase prejudicou o São Paulo. Mais uma página, foi bom pro Diego Souza também ser expulso, para ele acordar e pensar, era um árbitro novo,
Toda vez que um clube vai jogar, vocês que for assistir o vídeo aí talvez não saibam disso, a gente, os treinadores, sempre passa o relatório do árbitro. Esse árbitro aqui é um árbitro rigoroso, esse aqui dá muito amarelo, esse aqui dá muito vermelho, esse árbitro aqui é um árbitro que deixa o jogo rolar, esse árbitro é novato, então ele vai querer mostrar serviço, ele vai querer chamar a atenção para ele. Sempre a gente passa relatório dos árbitros do Bandeiras também. E com certeza passaram isso pro Diego Souza, mas ele eu acho que não pensou e acabou agindo daquele jeito ali, causando a sua expulsão, que pra mim foi injusta, não precisava ser expulso o Diego Souza. Mas acontece, né? Aconteceu, foi expulso, agora é... Próximo jogo, não vai poder jogar no próximo jogo, é contra o Atlético Mineiro lá de Minas Gerais, jogo importante, né? Mas pode pôr o Teles ali, eu acho que o Teles ali tá fazendo um bom trabalho quando entra. Sempre faz seu gol e seria legal ali colocar o Teles, dar um voto de confiança. Quem sabe ajuda o São Paulo aí, faz um gol da vitória aí contra o Atlético Mineiro. Falando aqui do Inter e Cruzeiro, um jogão, jogo bom, jogo movimentado, jogo de oportunidades, mas o jogo ficou em 0-0. O Inter conquistou um ponto, mas também jogar na casa jogar na casa do Cruzeiro não é fácil. Time bom, time bem postado, time bem postado defensivamente também. Tem um bom meio-campo Cruzeiro, bem bom meio-campo mesmo, um meio-campo bem robusto e sabe jogar também nas pontas, então é um time bem perigoso ali que o empate foi bom para o Inter. Eu até achei que o Inter podia ganhar, eu fiquei em cima do muro de empate, vitória de cada lado, mas é um risco pegar o Cruzeiro em casa. 19 chutes do Cruzeiro a 14 do Inter, 4 chutes a gol de cada, você vê, o jogo foi muito equilibrado, posse de bola 52 a 48, 52 do Cruzeiro, 48 do Inter, passe do 457 do Cruzeiro a 442 do Inter, então mostra um equilíbrio de jogo, mostra um equilíbrio, o jogo foi bem equilibrado, o jogo foi totalmente aberto, os dois times ninguém estava fechado, totalmente aberto, o jogo franco por dois lados. Isso foi um jogo muito bom, infelizmente foi 0-0. Poderia ter um resultado positivo para um dos dois lados, aí seria muito mais bacana para o espetáculo. E o outro jogo foi às 19 horas também, Chapecoense e Palmeiras. Chapecoense perdeu em casa e o Palmeiras está na briga pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está na briga de novo pelo Campeonato Brasileiro, eu acredito nisso, está na briga do Palmeiras de novo. Está ali, junto com o Grêmio ali, um tropeço ali de um time aí do São Paulo, ali pode deixar o Palmeiras e o Grêmio aí encostar e fica difícil. Vou olhar a classificação aqui, ó. São Paulo tem 46 pontos, Internacional 43, Flamengo 41. Tem 3 pontos à frente do Inter São Paulo, 5 à frente do Flamengo, 6 à frente do Palmeiras e do Inter e do Grêmio e do Palmeiras. O Grêmio está em quarto com 40, o Palmeiras em quinto com 40. E tem o Atlético em sexto com 35, é o próximo adversário do São Paulo. O Atlético em sexto com 35 é o próximo adversário do São Paulo. Vamos lá dar uma olhada aqui. Também já vejo a zona aqui de rebaixamento. Vamos lá. Vamos lá. Tem o Cruzeiro, o Cruzeiro em sétimo com 31, Corinthians com oitavo com 30, Atlético Paranaense com 27 em nono, décimo Santos com 27, Fluminense que eu falei está ali próximo da zona de rebaixamento com 27, com 11 América de Minas 26, décimo segundo, décimo terceiro em Vitória com 25, Bahia com 14º com 25, Botafogo 15º com 25, aí vem a zona ali próxima ali também o Vasco com 24, é 16º, 17º é o Sport com 23. Vai, final de semana agora pode mudar essa zona de rebaixamento aqui. A gente tem o Vasco na zona de rebaixamento, ou podemos ter o Botafogo, o Bahia, o Vitória, o América ali junto. Então, você olhar aqui o Fluminense, que eu estava falando da próxima da zona, tem 27. Tem 4 pontos do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Sport com 17, com 23. Então, sim, o caso do Fluminense é perigoso. O Fluminense mostrou ontem um time que é um time covarde, um time que continuar desse jeito pode sim brigar para não cair ali embaixo. Continuar com esse ato de covardia, um a mais de recuado, pode cair sim para a segunda divisão ou brigar ali para não cair. O Vasco é um caso sério, o Flamengo, o Botafogo também é um caso sério. É um caso seríssimo
os dois aqui pode sim cair para a segunda divisão, se continuar no nível de futebol que eles estão, pode sim cair para a segunda divisão. Porque o futebol brasileiro é um futebol bem igual. Os times jogam por igual, os times é aquela pressão, não tem aquele time tá muito acima do outro. Vamos falar o Flamengo, que foi o Palmeiras aí pela equipe que tem, talvez esteja um pouco acima de alguns ali, mas é aquela coisa palheira, né? Sempre brigam bem ali, quando se cruzam, sempre é uma briga boa de se ver. Então não tem muita diferença não. Ó, os 5 confrontos do Vasco aqui, gente, o Vasco está ali próximo da zona de rebaixamento, é América de Minas, agora, dia 6, Vitória, dia 9, lá no Barradão, América lá em Minas, e o Flamengo, mando do Vasco, acho que não sei se vai ser o São Januário ou se vai ser no Maracanã. E tem o Vasco também vai pegar o Bahia também em casa, não sei se no Maracanã ou no São Januário, não sei como vai ser a definição. Falei quantos jogos aqui, 1, 2, 3, 4. E tem o Santos na Vila de Almiro, lá em Santos. É, jogos difíceis do Vasco aqui. Aqui eu aposto no Vasco aqui, Posso apostar no Vasco aqui. Pode ter aqui, vamos colocar. O Vasco não dá pra apostar no Vasco muita coisa, né? Vasco e América é mesmo nível, Vasco e Vitória é mesmo nível. Postar aí. Vasco acho que perde do Flamengo, Vasco perde do Bahia, Vasco perde do Santos. Talvez empate com o Vitória e ganhe do América. Então o Vasco só vai ter 4 pontos aí e vai ficar na zona de rebaixamento. Com certeza, se continuar do jeito que está o futebol do Vasco, vai ficar na zona de rebaixamento. Agora, vamos ver os confrontos aqui dos times que estão na frente. Dá uma olhadinha aqui no confronto do São Paulo. Os 5 confrontos que o São Paulo tem, Atlético Mineiro agora quarta-feira, tem o Bahia, acho que vai ser no domingo, né, dia 8. São Paulo e Bahia aqui no Morumbi. Mas quarta-feira agora o São Paulo vence o Atlético, vence o Bahia. Por ser clássico, a São Paulo ali não vou apostar muito em resultado, mas é clássico, fica difícil apostar, fazer igual eu fiz com o Inter e Cruzeiro. Acho que pode ter vitória para cada lado, empate. São Paulo e América, São Paulo vence aqui no Morumbi, e Botafogo, São Paulo ganha tranquilo do Botafogo, que não dá. O time do Rio tá horrível, o time do Rio. O único time bom é o Flamengo, tá fazendo vergonha, então também tá querendo se igualar ali ao Vasco, o Botafogo e o Fluminense ali, o Flamengo. Tá com um pouquinho de inveja dos caras ali, tá querendo se igualar também. Confronto do Inter, vamos ver aqui o confronto do Inter. Inter tem o Flamengo agora, o Inter vence. Depois o Inter tem o Grêmio. Jogo difícil, clássico. Então o Inter pode sim ser ultrapassado pelo Grêmio ou pelo Palmeiras, porque o Inter tem confrontos difíceis, né? Flamengo e Grêmio. Depois tem Chapecó lá em Chapecó. E tem o Corinthians aqui no Itaquerão. Confrontos difíceis aí do Inter. O Inter tem jogos difíceis, sim. E depois o Vitória em casa. Então o Inter tem jogos aí que o Inter pode perder uns 9 pontos aí e ganhar uns 6 pontos. Pode acontecer isso. Flamengo, vamos ver Flamengo. Não, tem o Inter, né? O Flamengo tem o Inter agora quarta-feira, jogo difícil pro Flamengo. O Flamengo não se cuidar, o Flamengo vai perder do Inter. Tem Chapecoense no Maracanã, mas não dá mais para apostar o Flamengo pegar um time no Maracanã que é de baixa expressão e a gente falar vai ganhar, porque até contra o Ceará também achei que o Flamengo ia conquistar 3 pontos. O Flamengo acabou perdendo. Depois o Flamengo tem a semifinal da Copa do Brasil, depois do jogo do Chapecoense. Aí volta pro Brasileiro contra o Vasco, um clássico. A mando do Vasco acho que vai ser no Maracanã. Depois o Flamengo tem o Atlético Mineiro no Maracanã. Então não dá para confiar muito. Talvez dessas pontuação aqui o Flamengo só ganhe com a Chapecoense. E perca aí do Vasco, do Atlético e do Bahia. Depois do outro jogo com o Corinthians vem o Bahia. E ganha do Bahia lá na Bahia. Então é complicado pro Flamengo. Tem jogos difíceis também que o Flamengo pode perder pontuação sim. Pode perder pontuação sim e perder ali a terceira posição.
O Grêmio, vamos dar uma olhadinha no Grêmio, vou falar desses times que estão próximos. O Grêmio tem o Santos, na Vila agora. Depois recebe o Inter, lá no Beira-Rio. Vai ficar lá o Inter no Beira-Rio, 2 jogos fora. E tem um jogo em casa contra o Paraná, pra mim já é tranquilo pro Grêmio, acho que o Grêmio vence. Contra o Paraná, é na casa do Grêmio. Aí depois tem o Toluca. Desculpa, o Tucumã, né? Depois tem o Tucumã da Libertadores. Depois o Grêmio volta contra o Ceará. E enfrenta também o Fluminense. Enfrenta o Fluminense no Rio. Acho que o Grêmio tem uma boa rodada pro Grêmio, hein? Só que Santos e Inter, mas o restante aqui são jogos de 9 pontos tranquilamente pro Grêmio. Jogos de 9 pontos pro Grêmio aí tranquilamente. Não tem como falar que não é jogos de 9 pontos aqui, porque tem o Ceará. Então pra mim é jogo de 9 pontos. Vamos ver o Palmeiras aqui. Vamos ver o Palmeiras. O Palmeiras tem o Atlético Paranaense. No caso, mas o Atlético Paranaense está em uma sessão muito boa. Pode vencer o Palmeiras assim mesmo na casa do Palmeiras. Não dá pra a gente botar um resultado que derrota o Atlético Paranaense, não. Tá em ascensão, pode vencer o Palmeiras sim. Pode ser até uma primeira derrota do Filipão aí, né? Tem o Corinthians depois, no clássico. Então, clássico é clássico. Corinthians e Palmeiras, não dá pra gente bater aqui o martelo e falar que o Palmeiras também pode vencer o Corinthians. Lógico que o Palmeiras tem um time melhor que o Corinthians, mais qualificado no momento. Tá sem perder até agora, mas pode acontecer sim do Corinthians vencer o Palmeiras por ser clássico. E depois tem o jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Pra mim o Palmeiras perde os 2 jogos. E depois o Palmeiras tem aqui o Bahia. Voltando ao Brasileirão, o Palmeiras tem o Bahia. Tem o Bahia, acho que o Palmeiras vence na Bahia. Depois o Palmeiras tem uma rodada até tranquila também na Copa do Brasileirão, né? Depois do Corinthians, o Palmeiras tem o Bahia e tem o Sport lá em Recife. Então tem uma rodada até tranquila o Palmeiras também. Tem uma rodada tranquila, tem o Sport depois. O Palmeiras vence. E depois o Palmeiras tem o Cruzeiro pela Copa do Brasil e novamente o Cruzeiro pelo Brasileirão. Aí já não sei se o Palmeiras vai vencer, porque a questão Cruzeiro é clássico. E vai ser 3 jogos seguidos quase, né? 3 jogos seguidos quase. Pelo Brasil, um pela Copa do Brasil, depois tem outro pela Copa do Brasil, depois pelo Brasileirão. E no meio desse termo aqui, o Palmeiras passando o Bahia, o Palmeiras tem um Colo-Colo ainda. Então, um jogo lá no Chile. Não sei como vai ser esse jogo, mas o Palmeiras também tem mais time que o Colo-Colo. Eu acho que o Palmeiras pode vencer o Colo-Colo sim, tranquilamente. Então é isso, as outras rodadas vêm depois, falei só de 5 rodadas de cada time que está ali na ponta da tabela ali. E do Vasco, falei também que está ali na zona de rebaixamento, que é um dos times grandes que está ali perto do Sport. Pode nessa próxima rodada ficar na zona de rebaixamento, dependendo do resultado. Então é isso aí, o Paranazinho é até o último aqui, 15 pontos, para mim o Paraná já caiu. São Paulo é o líder com 46 pontos. E está aí mantendo a liderança. O São Paulo, para mim, mostrou um espírito de campeão agora contra o Fluminense. Um time que, com 1 a menos, perdeu o jogador aos 35 do primeiro tempo. E manter a postura que o São Paulo manteve, é de você olhar assim e ver que o São Paulo está com o espírito de campeão sim. Continuar assim, saiu, acho que até os olhos dos adversários abrir um pouco para o São Paulo, dos treinadores também dos clubes, porque com 1 a menos, manter aquela pegada que o São Paulo manteve e fazer um gol e quase fazer o segundo e levar o resultado da vitória, o São Paulo mostra aí um espírito de competição e que está querendo o título do Brasileirão a qualquer custo aí, então vai ser complicado tirar o São Paulo da ponta da tabela, vai ser difícil. É isso aí, valeu, se gostou, curte, se inscreve, comenta alguma coisa aí, me xingando ou agradecendo, falando que tá legal, falando que tá ruim. Se não gostou também, não aparece mais no canal. Valeu.